pessoal, vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental. Eu sou a professora Mariana e vou tratar com vocês hoje sobre o patrimônio cultural. Então esse pedaço aí bem legal, bem tranquilo, vai ser uma aula mais relax aí para nós, mas não deixa de fazer as suas anotações aí no caderno, tá? Então o patrimônio cultural, ele vai ser um direito fundamental de dimensão coletiva, tá? O patrimônio cultural está previsto aí no artigo 216 da Constituição Federal, que vai trazer para nós o seguinte, que são bens de natureza material ou imaterial. E aí você me pergunta, bens de natureza imaterial que formam o patrimônio cultural? Pode ser uma música, pode ser o modo de fazer uma receita, pode ser, por exemplo, uma dança. Então a gente vai ver várias coisas legais aqui hoje, que são tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, memória de diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Então a gente vai ter coisas de vários estados para a gente poder falar aqui, que vão ser considerados aí o patrimônio cultural do nosso Brasil. Então, o artigo 23, inciso 3º e o inciso 4º da Constituição Federal vai trazer a competência material aí do patrimônio cultural. Então, a competência material ela vai ser comum a todos os entes políticos, né? Então, vai ser a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E lembrem que a competência material é de fazer. Então, todo mundo tem que proteger esses documentos, obras e outros bens aí que têm um valor histórico, artístico, cultural aí de um modo geral. E o artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal também vai estabelecer a competência legislativa dos nossos entes políticos, que vai ser concorrente entre os estados, a União e o Distrito Federal. E aqui o município vai poder legislar apenas de modo suplementar, quando precisar atender os interesses locais. Então, competência material é comum, porque todo mundo tem que proteger na prática, né, o patrimônio cultural, mas para legislar sobre o patrimônio cultural é só a União, os estados e o Distrito Federal. Então, eles vão poder legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. A emenda 48 de 2005 vai trazer o Plano Nacional de Cultura. Escreve isso aí no seu caderno para mim. Emenda 48 de 2005, Plano Nacional de Cultura, que vai estabelecer então a defesa do patrimônio cultural, promoção, difusão e produção de bens culturais, formação de pessoal qualificado para gerir a cultura, democratização do acesso à cultura e a valorização ética e regional. Diversidade aqui, né? Da valorização da diversidade ética e regional. Já a Lei 12.343 de 2010 vai instituir o Plano Nacional de Cultura e também criou o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Então anota no seu caderno a diferença. A emenda vai trazer o Plano Nacional de Cultura e a lei vai trazer o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, ok? Então, a lei vai tratar de políticas públicas para efetivar o Plano Nacional de Cultura. E vai dizer também o seguinte, que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm que aderir voluntariamente ao plano. Então, não é obrigatório eles cumprirem com o plano, mas quem aderir vai ser de forma voluntária e aí sim vai ter que fazer o que o plano e o Sistema Nacional ali mandarem para poder proteger o patrimônio cultural. Então lembrem que a adesão é voluntária. Pode a União oferecer uma assistência técnica e financeira para os entes políticos que aderirem ao Plano Nacional de Cultura. E o artigo 2º, então, da lei que eu falei ali para vocês, vai estabelecer
os objetivos do Plano Nacional de Cultura, que vão ser, então, reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira, proteger e promover o patrimônio histórico, artístico, material e imaterial, né, que eu falei aqui para vocês do imaterial, a gente já vai ver exatamente o que é. Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais, promover o direito à memória, por meio dos museus, arquivos e coleções, guardar a história, né, gente? Pra gente saber o que aconteceu antes da gente, antes dos nossos antepassados aí também, né? Ou até mesmo com os nossos antepassados. Universalizar o acesso à arte e à cultura. Estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional. Então, não é simplesmente ver arte e cultura no museu, mas também trazer isso para escola, né, para as crianças crescerem com essa noção aí do que é cultura, do que é memória, do que é arte. Estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos, de ter essa consciência de que não precisa destruir, de que não pode destruir, e sim de que a gente tem que preservar o patrimônio cultural, assim como a gente preserva, por exemplo, o meio ambiente. Estimular a sustentabilidade socioambiental. Lembram que eu já falei disso daqui? O que é socioambiental? É tudo que envolve o ser humano e um ambiente. Pode ser o ambiente aí, né, da natureza, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser também esse ambiente aí, né, de você conviver dentro de outras culturas, enfim. Desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação de bens, serviços e conteúdos culturais, para a gente não deixar que a cultura fique apenas aqui, por exemplo, no nosso estado, no nosso país, mas divulgar para que outras pessoas também tenham acesso. Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores. Qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado. Profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais. Descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura. Consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação de políticas culturais. Ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo. Articular e integrar sistemas de gestão cultural. Aí então a gente viu os objetivos do Plano Nacional de Cultura. Mas também existem objetivos no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que vai ser o quê? Uma forma de efetivar na prática o Plano Nacional. Então vamos ver quais são os objetivos aí do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Coletar, sistematizar, interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros na mensuração da atividade no campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, o monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e de políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do Plano Nacional de Cultura e a sua revisão nos prazos previstos. Então é uma forma de organizar aí as coisas para que o Plano Nacional seja cumprido. Inciso segundo, aqui ó. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais privados e públicos. E terceiro aqui, exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, a fiscalização aí das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento e o desempenho do Plano Nacional de Cultura.
que eu falei para vocês aqui agora há pouco? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão aderir voluntariamente ao plano. Então, se você não aderiu ao plano, você não aderiu ao sistema nacional. Mas se você aderiu ao plano, você também aderiu ao sistema nacional, ok? Lembram que tinha a emenda 48, a lei, e agora eu trago mais uma emenda para vocês. A gente já vai ter um slide ali para revisar isso. Então, a emenda 71 de 2012, ela prevê o Sistema Nacional de Cultura. Presta atenção aqui, ó. Chama Sistema Nacional de Cultura. E aqui antes, como é o nome para vocês, ó, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é o que a lei traz. Mas a emenda 71, vai trazer o Sistema Nacional de Cultura, que tem como fundamento uma política nacional de cultura e o objetivo é promover o desenvolvimento humano, social e econômico com o pleno exercício dos direitos culturais. Que o direito cultural ele vai envolver o quê? O acesso à cultura, o direito de você produzir cultura, de você ter a informação sobre aquela cultura, então vai envolver uma série de direitos. Então vamos revisar aqui, ó. Anota aqui no seu caderno, desse jeitinho que eu coloquei para vocês, para ficar fácil de memorizar. Emenda 48 é o Plano Nacional de Cultura. A Lei 12.343 é o Plano Nacional de Cultura com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. E a emenda 71 vai ser o Sistema Nacional de Cultura. São coisas diferentes que podem aparecer na prova de vocês lá. A lei tal criou só o Plano Nacional, então criou a lei, criou o Sistema Nacional de Cultura, e aí, por mais que vocês não gravem exatamente qual número, etc., vocês vão saber que emenda fez uma coisa, a outra emenda fez outra, e a lei fez os dois, né? O Plano Nacional e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores de Cultura. Quais são as formas de tutela aí desse patrimônio cultural? Que são instrumentos de defesa do patrimônio cultural. Eles estão estabelecidos no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, e ele traz um rol exemplificativo. Quer dizer que o que não tiver ali no rol pode sim ser considerado um instrumento aí de proteção do patrimônio cultural, por mais que ele não esteja elencado ali no artigo 216, ok? Então, vamos aqui estudar as formas de tutela do patrimônio cultural, que são elas, ó, o inventário, o registro, a vigilância, o tombamento e a desapropriação. Então, são 5 formas de tutela que a gente vai estudar agora. Para a sua prova da OAB, eu preciso que você foque aqui comigo no tombamento. É o que costuma cair bastante na prova de vocês, ok? Então, vamos lá. O inventário. Quando a gente pensa em inventário, a gente lembra lá do direito de família. O que é? Não é escrever todos os bens que a pessoa que morreu tinha para poder dividir entre os filhos? A grosso modo aqui, né? Não vamos entrar na outra matéria, mas só para vocês memorizarem. O inventário aqui no direito ambiental também vai ser uma lista de bens. E vai ser uma lista de bens culturais, materiais ou imateriais, que vai descrever o bem de forma detalhada e pode posteriormente ser alvo do registro, que é outra forma de tutela, e de tombamento, ou então da desapropriação. Então, primeiro vai ser o inventário, vamos pensar assim. Depois, esse bem que está lá no inventário pode vir a ser registrado, tombado ou desapropriado. Vamos então aqui para o segundo, para o registro. O registro ele é regulamentado pelo Decreto 3.551 de 2000. O registro, gente, ele só vai tratar de bens imateriais. Meu Deus, como a minha letra fica feia nisso daqui. Não que seja muito bonito, mas fica muito feio, gente. Desculpa aí. Então tá aqui, ó. Bens imateriais. E quais são os exemplos aí do patrimônio cultural de bens imateriais, gente? A capoeira, o samba de rosa, o acarajé, o frevo, o modo de fazer o queijo de Minas. Então tudo isso não tem como a gente pegar e pôr num potinho e fechar, certo? Não é material, a gente não consegue pegar. Então são bens
imateriais. Então eu acredito que quando você pensar aí sozinho, dependendo do estado que você for, você consegue achar uma porção aí de bens imateriais. Esses bens imateriais, quando eles forem, né, registrados, vão passar a ser um patrimônio nacional. Então, qual que é o objetivo? É dar continuidade a essa história do bem, para salvar a memória, a identidade, a formação da cultura da sociedade brasileira. Não afeta diretamente uma propriedade privada, porque é um bem imaterial, a gente não consegue pegar, né? E a competência legislativa, para falar sobre o registro aí, é concorrente para editar atos regulamentares e a atribuição material para registrar, né, vai ser aí concorrente, então, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a gente vai ter aqui 4 livros de registro, que é bom que vocês saibam que as coisas imateriais são divididas para poderem ser registradas ali de uma forma mais organizada, tá? É o livro do registro de saberes, que vai colocar os conhecimentos, modo de fazer, irradiado aí no cotidiano das pessoas. O livro de registro das celebrações, que vai tratar aí de festas, comemorações, rituais que as pessoas faziam ou fazem, que podem caracterizar aí um modo da cultura brasileira. O livro de registros de formas de expressão, que podem ser manifestações literárias, né, escritas ali, músicas, alguma arte plástica da vida social, enfim. E o livro de registro de lugares. Por exemplo, acontecia uma feira naquela rua, hoje já não tem mais, mas era um tipo de cultura daquela época ter a feira naquele lugar. Então o registro vai ser formalizado por lugares, então feiras, mercados, santuários, praças onde aconteciam determinadas celebrações, por exemplo, e demais espaços onde se concentram ou reproduzem práticas culturais coletivas. E o terceiro aqui então para nós é o tombamento, e eu quero que vocês façam muitos asteriscos aqui, que esse é o mais importante, que normalmente cai na prova da OAB. Se vocês já estão fazendo as questões aí para ficar familiarizado, como que cai, como que a matéria é abordada pela FGV, então você já viu alguma coisa aí sobre o tombamento nas questões de direito ambiental. Então, o que é o tombamento, gente? Eu vou trazer para vocês aqui um sentido amplo e um sentido estrito. O sentido estrito, então, é um ato administrativo de inscrição de um bem material em um dos livros do tombo, tá? Mas isso a gente consegue presumir simplesmente pelo nome. O tombamento, a gente sabe que tem o livro do tombo, já ouviu falar, já sabe que tem um prédio aí na sua cidade que pode ter sido tombado, né, que a gente fala. E aí a gente já está mais acostumado. Mas o que é o tombamento num sentido amplo? Então é um procedimento administrativo que veicula uma modalidade não supressiva de intervenção concreta do Estado. Então, por mais que o bem seja tombado, o proprietário pode continuar usando, né? Na propriedade privada ou pública, de índole declaratória, que tem o intuito de limitar e não proibir o uso, o gozo, a fruição, a disposição de um bem gratuito, em regra, permanentemente e indelegável, destinado à preservação do patrimônio cultural material. Então, se o registro ele era só para bens imateriais, o tombamento vai ser só para bens materiais. Ok? Dos monumentos naturais e dos sítios e paisagens de feição notável pela própria natureza ou por intervenção humana. Sabe aquelas casas muito bonitas que a gente vê na rua e que elas são antigas, toda trabalhada, tem moldura de gesso, às vezes tem até uma pintura muito bonita lá na frente, essas casas antigas? Elas normalmente, né, são tombadas, elas fazem parte aí do patrimônio histórico-cultural da cidade. E a previsão legal, então, do tombo, né, do tombamento, é o artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal,
E também existe a Lei Geral do Tombamento, que vai ser o Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 1937. Então vejam que é uma modalidade antiga. E a competência? Para instituir o tombamento, a competência é comum entre todas as entidades políticas, né? Pode ser, então, da União, Estado, Distrito Federal e do município. Está previsto aí no artigo 23, inciso 3º e 4º da Constituição Federal. Admite-se o tombamento de um mesmo bem por mais de uma entidade política. Então, aquela casa bonita que você sabe que é tombada aí no seu bairro, na sua cidade, ela pode ser tombada pelo seu município, pelo seu estado, pela União, pode ser por todos ao mesmo tempo, então pode ser tombado por mais de um ente político. E para legislar sobre o tombamento, a competência é concorrente aí, e isso vai estar prescrito no artigo 24, inciso 7º, e no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Quais são as espécies de tombamento, então? Anota, gente, por favor. O tombamento pode ser voluntário, aquele que tem, a aprovação aí do proprietário. Ele pode ser compulsório, que vai ser um ato administrativo executório, assegurado o direito de defesa do particular. Então, se o proprietário ele não quer que o bem seja tombado, a administração vai fazer mesmo assim, mas o proprietário tem o direito de se defender. E pode ser também individual ou coletivo. Então pode ser, por exemplo, individual, se é só aquela casa bonita, mas pode ser coletivo de modo a tombar a cidade inteira, ou então uma biblioteca, coisas coletivas aí. Pode ser de ofício, o tombamento de bens públicos vão ser feitos de ofício, não precisa consultar o proprietário, porque são bens públicos, então é de ofício. Provisório, porque então, antes da gente tombar ele de modo efetivo, pode ter um tombamento provisório, que vai ser uma medida cautelar administrativa que vai proteger o bem até ele ser tombado de modo definitivo. E o tombamento definitivo é o ato administrativo que consiste a inscrição do bem no livro do tombo. Tranquilo? E qual é o conteúdo da proteção do tombamento? Quando a gente tem aquele bem tombado, ele vai estar sendo protegido, então, aí, pelo poder público. Qual é essa proteção? Os bens tombados, então, não podem ser destruídos, demolidos ou mutilados. Tem que ter a restauração da pintura, para manter aquele bem bonito. Mas aí o proprietário tem que pedir a autorização prévia ao órgão ambiental, cultural que fez aí o tombamento do bem. Os bens móveis, eles não podem sair do Brasil, Mas tem uma exceção, que pode ser a curto prazo ser autorizado aí por esse órgão ambiental. Se não for autorizado, gente, pode ser caracterizado aí um sequestro do bem. E indenização. Se o proprietário, por exemplo, não aceitou o tombamento, se defendeu, etc., e o tombamento definitivo ocorreu mesmo assim, cabe ao particular pedir indenização para o poder público? De regra, não cabe indenização, a não ser que o proprietário demonstre o dano. Responsabilidade civil aqui puramente, gente. Se demonstrar prejuízo, se demonstrar um dano efetivo, pode caber indenização sim. Se for o tombamento de modo isolado, pode ter indenização. Por exemplo, a casa bonita. Se for só aquela casa, o proprietário pode pedir indenização. Por isso que tem um mazinho aqui, ó. Se for um tombamento coletivo, tombou a cidade histórica inteira, não tem o que fazer, gente, não vai ser autorizada aí a indenização. E se o proprietário adquirir um bem que já for tombado, qual que é o prejuízo, gente, que ele vai ter se ele já adquiriu aquele bem daquela forma? Então também não vai caber indenização. Então, o mais aqui, quando vocês forem estudar pelos slides, o tombamento isolado mais é como se fosse um positivo, cabe indenização. Tombamento coletivo, menos,
não cabe indenização. E tombamento, né, no caso do proprietário já comprar um bem que já estava tombado, não vai caber indenização também, então tem um menos ali. E por último aqui, o nosso quinto elemento ali de tutela do patrimônio cultural vai ser a desapropriação, que também vocês já conhecem aí do direito constitucional, que é tirar ali o bem do particular, enfim. Vai ser uma modalidade supressiva da intervenção do Estado na propriedade privada ou mesmo na propriedade pública. E a desapropriação por utilidade pública, né, vai ser nesse caso aí para proteger o bem cultural, que vai ser de utilidade pública, para resguardar aí a cultura, a memória, a identificação da população. E o meu recado hoje para vocês era esse. Espero que vocês estejam curtindo as aulas, que estejam aí se dando bem nos estudos. Se tiver dúvida, alguma coisa, manda pra gente, escreve aí nos comentários, que a gente vai tentar te ajudar. Espero que você esteja aí, né, se esforçando para o exame de ordem, estuda, né, bonito agora, faz bem feito, que daí você vai precisar fazer uma vez só. A gente sabe que tem muita gente que faz aí exame de ordem atrás de exame de ordem e não consegue passar porque estuda às vezes errado, ou então a pessoa não está se dedicando. Então se dedica, faz isso com vontade, que a sua aprovação aí vai estar mais pertinho de você, tá bom? Então até a próxima aula e continuamos aí na Cultive esperando vocês.